Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica. Gente, eu vim partilhar com vocês hoje um testemunho que já me aconteceu há alguns meses. É uma locução interior que eu tive, né? Deus me falando comigo, falando para mim pedir uma porção, pede uma porção redobrada do Santo Espírito. E daí pra cá eu comecei, né? Pedir, clamar, pedir, Jesus, dai-me uma porção redobrada do teu Santo Espírito. E sempre eu tô relembrando e pedindo, sabe? Clamando por essa porção redobrada, como ele me pediu, como ele me falou, né? Aí depois do passar do tempo, passou, já tem algum tempo isso, né, gente? Com o passar do tempo, gente, vocês podem ouvir voz de criança brincando, brigando também, porque tem minhas filhas pequenas em casa, elas estão ali brincando. Aí pode dar uma interferência aí das conversas delas, alguma coisa assim. Então vamos lá. Gente, algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu tive um sonho. É, eu tava numa casa, eu tava em pé, nessa casa que eu moro aqui. Eu tava nessa casa, tava em pé, na cozinha. E eu ouvi, gente, do alto. Era um barulho que vinha do alto, por cima de mim, por cima da minha cabeça, lá em cima. E vinha descendo um barulho assim, que eu olhei pra cima, era um fogo. Só ali por cima de mim. Vinha aquele barulho de fogo, não tem quanto aquele barulho que o fogo faz, então. Vinha aquele fogo, gente, do alto, e eu comecei a orar. Eu começava a clamar. Quanto mais eu orava, quanto mais eu clamava, aquele fogo aumentava e descia sobre mim. Veio descendo e eu clamava, clamava, orava com muita unção, sabe? Com muita autoridade, clamando o Espírito Santo. E aquele fogo vinha descendo sobre a minha cabeça, começou a descer pela minha cabeça, gente, passou pelo meu corpo todo. Eu fiquei submersa naquele fogo. E depois que ele passou pelo meu corpo inteiro, ele começou a se alastrar pela minha casa inteira. Cada canto da minha casa, aquele fogo passou. Depois de tudo isso que esse fogo passou pela minha casa, e eu orando, gente, eu tava clamando, eu tava com uma unção tão grande, vocês não têm noção do quanto, naquele sonho. Sabe, foi algo extraordinário que me aconteceu. Depois que aquele fogo passou por mim, pelo meu corpo todo, ele foi se alastrando pela minha casa inteira, por cada cômodo da minha casa, nessa casa que eu moro. E depois que passou tudo, silenciou aquele barulho de fogo, né? Depois que acabou essa parte do fogo, gente, eu via só cinzas. Aí eu comecei a andar pela casa e via só os meus passos sobre as cinzas. Ficou só cinzas no chão. Passou essa parte, a porta da sala estava aberta e eu lá pro lado de fora estava escuro e dentro dessa casa estava iluminado. Lá fora estava escuro e tinha uma presença de um homem lá fora e a porta estava aberta. A minha sensação era que ele ia entrar e eu tinha medo daquela presença daquele homem. Me dava muito medo daquela presença. E eu me escondi de trás da porta. Mas ele não conseguia entrar. Mesmo a porta aberta, a sensação que eu tinha era de que ele ia entrar. Ele não conseguia entrar. Ele não conseguia, mesmo a porta estando ali aberta. Ele não entrava. E eu tinha medo daquela presença. E aí eu acordei, né? Aquele sonho acabou. E qual foi a minha sensação que eu tive, gente? Foi de. Eu, Deus me falou antes, né? Já tinha me falado bem antes de acontecer esse sonho comigo, para eu pedir uma porção redobrada do Santo Espírito. E eu comecei a clamar, clamar. E até hoje eu faço isso, gente, porque a gente, cada dia mais, você precisa ser instruída pelo Espírito Santo. Você precisa da graça de Deus na sua vida para você permanecer de pé, para você cada dia mais receber as graças que Deus te tem, que Deus tem para te dar, né? E a sensação que eu tive foi que Deus me concedeu um pouquinho dessa graça do Santo Espírito, porque eu adquiri mais conhecimento da palavra de Deus. Deus, gente, como eu posso dizer para vocês, ele só fala com a gente, ele só aparece assim,
fala com a gente quando Ele quer, e quando Ele quer e para quem Ele quer. Não é simplesmente a gente abrir a boca e clamar e vai acontecer na hora que a gente quer, não é. É no tempo dele que a gente vai adquirindo esses conhecimentos. E quanto mais você se esforçar em oração, jejum, penitências, é, se mortificar. Mortificar para a carne, que você vai viver no espírito, né? Morrer para a carne, você vai viver no espírito. Fazer. Ir no Santíssimo, gente. Fazer adoração ao Santíssimo. Eu moro na fazenda, sempre quando eu vou na cidade, eu sempre vou no Santíssimo. Sempre priorizo ir no Santíssimo, ter uns momentos com Jesus, né? Ficar ali a sós com Jesus, no Santíssimo Sacramento. Todos os dias, gente, eu sempre me esforço a levantar para poder rezar, fazer o rosário da madrugada. E ali está o Santíssimo exposto, né? Todos os dias eu tenho essa graça, que isso para nós é uma graça muito grande, gente. O Instituto Reside, todos os dias Jesus está ali dentro da nossa casa para quem se dá a essa graça, né? O Santíssimo vai estar exposto ali todos os dias na sua casa. E Deus, gente, Deus só traz graça, Deus só traz boas novas pra gente. É automático, gente. Assim, é algo extraordinário. Você ter Jesus todos os dias dentro da sua casa. Você dá suas primícias para Deus. Gente, é isso aí que eu queria partilhar com vocês. Não deixa de se inscrever, gente, para quem ainda não são inscritos. Para quem já conhece o canal, que não se inscreveu, se inscreva, não custa nada para vocês. É algo positivo, algo legal que eu passo para vocês. Não deixa de dar o joinha positivo. Gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo.